Neste vídeo vamos conhecer um pouco mais sobre o cronômetro Photogate Timer Lite e vamos apresentar a tela inicial do cronômetro e suas configurações. O cronômetro Photogate Timer Lite ele pode funcionar com dois sensores, então nós temos duas entradas para sensores. Ele indica quantos sensores estão conectados e uma questão importante é que é necessário que o sensor 1 esteja conectado. Então podemos trabalhar com um ou com dois sensores, desde que o sensor 1 esteja conectado. Aqui nós temos o botão de Start, Stop e Reset e também para acessar a memória. Um botão para seleção da função, que poderá ser uma das 5 que o cronômetro possui. Um botão para ligar e desligar o cronômetro. Aqui nós temos o LED Stat, que indica o status da função. Esse LED é importante para sabermos o que está acontecendo no cronômetro. No caso, na tela inicial, ele fica sempre vermelho. Nas telas de função, ele funciona em duas cores. Ele pode funcionar tanto na cor laranja quanto na cor verde. Então, na cor laranja, normalmente ele fica piscando quando ele está em standby. O standby nós chamamos quando a gente clica em Start e o cronômetro ele entra no modo de standby. É para que o usuário possa fazer as configurações do experimento, o setup do experimento antes de realizar as medidas. Então, quando a gente clica em Start novamente, o LED muda de cor, que estava em laranja piscando para verde piscando. Nesse momento, o cronômetro está em modo de medida, aguardando a passagem pelos sensores. Então, esse LED de status ele faz essa função de indicar o que está acontecendo no cronômetro. Nós temos também dois LEDs para indicação do funcionamento dos sensores, o LED SNS1 e SNS2. Então, quando passamos o dedo na frente do sensor, ele acende cada um dos LEDs, mostrando que o sensor está em funcionamento. Nós temos aqui uma saída para a bobina, então podemos alimentar a bobina com uma tensão que o próprio cronômetro fornece e é ajustável, podemos ajustar essa tensão de 4 até 10 volts. E uma entrada para alimentação, que deve ser de 12 volts por 2 amperes. Temos aqui também a indicação da função, que é utilizado esse display para indicar em que função que está o cronômetro. Quando na tela de standby ele apresenta um risco, aqui nessa parte do display, e depois os números de cada função. Aqui na tela inicial, Info, ele vai informar quantos sensores estão conectados e também nas telas de função. Aqui nós temos o status da bobina. Então aqui nós controlamos na tela inicial, uma vez configurado na tela inicial, ela vai ficar para todas as funções. Então sempre que for necessário configurar a bobina, nós temos que retornar para a tela inicial. Como eu disse, o cronômetro tem 5 funções, cada uma das funções executa uma forma diferente de medida. Então, na função 1, nós podemos medir o tempo entre a bobina e o sensor 1 e a bobina e o sensor 2. Na função 2, nós podemos medir o tempo entre o sensor 1 e o tempo de passagem entre o sensor 1 e o sensor 2. Na função 3, nós medimos o tempo de interrupção do sensor 1, tempo que ele ficou fechado, e na sequência o tempo que ficou fechado o sensor 2. Essa função 3 é interessante para experimentos de colisões. E aí nós temos também a função 4, que mede o tempo de passagem entre duas passagens no sensor. Então ele pode medir até 30 passagens, tempo entre 30 passagens no sensor. E também a função 5, onde nós medimos daí 30 períodos. Então ele vai medir período e não passagem no sensor. Então a função 5 ela pode ser utilizada para períodos de oscilação de pêndulos de sistemas MHS. Então agora aqui vamos fazer uma demonstração da tela inicial e ver o que é possível de configurar
utilizando a tela inicial. Então aqui ligamos o cronômetro. Então aqui vamos testar os sensores. Então notem que quando interrompe com o dedo, o sensor ele indica funcionamento aqui no LED. O LED acende. Então aqui no sensor 1 está aceso. Sensor 2 então acende, mostrando que os sensores estão sendo reconhecidos pelo cronômetro. Aqui vamos verificar que ele mostra quantos sensores estão conectados. Então aqui no caso 1, porque desconectamos o sensor 2. Então aqui quando desconectamos o sensor 1 ele apresenta 0 porque ele precisa do sensor 1 para funcionar. Então ele não funciona com apenas um sensor ligado no canal 2. Agora vamos configurar a bobina. Então clicamos e seguramos por 2 segundos, ele troca a tensão. Podemos colocar até 10 volts de tensão na bobina, aplicar 10 volts. Então aqui vamos voltar para 8 volts. Então esse ajuste é necessário de acordo com o tamanho do objeto que deve ser segurado pela bobina. Então aqui vamos testar. Ao clicarmos na bobina, ele acende o B no display, mostrando que a bobina está funcionando. Então aqui está segurando o objeto, então podemos testar o funcionamento dela. Então esta é a tela inicial do cronômetro PhotoGate Timer Lite.